Pois bem, pessoal, o vídeo que eu indiquei para vocês foi para que vocês relembrassem as escolas do direito. Lembrando que o direito é uma prática antiga, uma prática que vem desde, como vocês viram, lá dos gregos. A moça que apresentou o vídeo, ela fala de um direito defendido por aqueles filósofos, que é um direito, digamos assim, natural, e até mesmo vai se remeter àquela discussão que tivemos em filosofia, que foi a discussão sobre, né, os princípios imóveis. Acho que vocês lembram do filósofo chamado Parmênides. E claro que Aristóteles, né, seguindo essa teoria da imobilidade, vai pensar o direito como esse elemento que tem conceitos que são fixos, conceitos que são, nesse caso, universais, portanto, são conceitos oriundos do elemento natural. Eu achei importante trazer essas escolas, a lembrança dessas escolas, mesmo sabendo que vocês, não é, na filosofia do direito, já viram essas escolas, né, para que, quando a gente estiver tratando aqui especificamente da antropologia, a gente possa pensar, né, como as escolas elas podem se encaixar dentro da teoria antropológica. Portanto, nós vamos, não é, tratar agora do direito e da antropologia, percebendo, digamos assim, essas chamadas, não é, interfaces ou elementos que, em tese, devem estar ali bem, não é, concatenados ou, não é, encaixados. Alguns problemas surgidos na pré-história da antropologia e seus desdobramentos na sociedade contemporânea demonstram que o estudo do direito ele não vai se restringir apenas ao aspecto dogmático. E é algo que nós vamos tratar na aula de hoje, a questão dogmática do direito. Por quê? Não é? Porque isso implicaria, segundo o autor desse texto, meras sistematizações e classificações de normas jurídicas emanadas do Estado. E essa explicação relembra muito, não é, a filosofia hegeliana, que escreve também para o direito. O mundo jurídico ele é mais articulado, ele é mais complexo do que, não é, aparece. Não é só o que está, por exemplo, na letra da lei, nos códigos. Existe uma complexidade muito mais abrangente. A ciência do direito, segundo Tércio Sampaio Ferraz, envolve sempre um problema de decisão de conflitos sociais. E é aí quando, não é, essas ciências humanas, e algumas vocês já estudaram aqui na faculdade, seja a própria filosofia, seja a própria sociologia, e agora a antropologia, elas vão tratar desses conflitos, essas ciências vão tratar dessa sociedade. Portanto, não é o motivo, digamos assim, principal da ciência do direito, o objeto principal da ciência do direito, como está colocado aí no slide, é o próprio ser humano. É o próprio ser humano que tem as suas atitudes, que tem as suas culturas, que tem o seu comportamento, que entra em conflito e que cria as normas para decidir esses conflitos que vão surgindo ao longo do tempo. Portanto, o ser humano, pois, é o centro articulador, não apenas do pensamento antropológico, como nós vimos no texto anterior, já que o antropo, né, o sentido lato da palavra, é o homem, e aí a antropologia estuda todos os aspectos do ser humano, mas também esse ser humano, ele é o centro do pensamento jurídico. Perceba aí já a interface, ou seja, a relação intrínseca
entre uma ciência e outra, entre o pensamento antropológico e o pensamento jurídico, ou o pensamento da ciência do direito. Então, o ser humano é esse centro articulador dos dois pensamentos. As conexões do direito com a antropologia, elas são evidentes, né? Visto que o ser humano constitui, como nós falamos no slide anterior, o objeto central dessas duas áreas do conhecimento, motivo pelo qual temas como igualdade ou desigualdade, diferença, certo? São temas dos dois campos de saber, tanto o campo de saber antropológico, como também o campo de saber jurídico. O direito constitui, portanto, um dos aspectos da cultura, inclusive o próximo texto, depois que eu dar as aulas sobre esse texto, nós vamos tratar especificamente da cultura e teremos também um texto da relação de cultura com o direito. E a cultura, como um elemento do direito e um elemento da própria sociedade, ela vai se constituir como estudo específico da antropologia cultural. Nós vimos, inclusive, no texto anterior, esses campos da antropologia cultural, sejam eles a própria linguística, a etnografia, a etnologia, a própria antropologia cultural, e dentro dela o folclore, aqueles elementos que no texto anterior nós observamos. A antropologia, tal como o direito, também se interessa pelos conflitos sociais, principalmente aqueles que dizem respeito à intervenção normativa na decisão jurídica desses conflitos, bem como pelo desdobramento da ordem jurídica diante das transformações culturais, sociais, políticas e econômicas, mesmo porque, apesar da antropologia ter uma parte do estudo, uma parte da investigação sobre o passado, ela também estuda o presente. No presente existem muitos conflitos sociais que devem ser olhados pelo sistema jurídico. Não só os conflitos, mas os desdobramentos dos conflitos sociais. E isso, claro, interessa a antropologia. Aproximações e afastamentos. Veja, não há acordo entre os teóricos do direito sobre o método e o objeto da ciência jurídica. Vocês viram no vídeo que iniciou a aula que não existe uma corrente, não existe uma escola. Vocês viram ali uma série de escolas, desde escolas mais antigas até escolas mais recentes. Portanto, não vai haver esse acordo entre os teóricos do direito sobre o método e o objeto da ciência jurídica. Como também foi mostrado explicitamente no vídeo, não há acordo sobre a definição do conceito de direito, em função das próprias concepções ou dos próprios entendimentos e dos direcionamentos que a ciência do direito pode imprimir, dependendo, claro, do apego ou da opção por determinado conceito. O autor desse texto, ele vai dizer para a gente que, em termos de conceito de direito, poderemos ter dois tipos de definições, ou dois entendimentos. Um entendimento genérico e um entendimento restrito, ou seja, um entendimento, como nós vamos ver, amplo da ciência do direito, ou um entendimento que ele vai se restringir mais ali ao elemento específico da norma. Uma definição inspirada nos jurisconsultos romanos expressa que o direito é a intenção firme e constante de dar a cada um o que é seu, não lesar os outros e realizar a justiça. Então, veja que esse conceito é um conceito amplo, eu poderia dizer para vocês que é um conceito aberto,
É um conceito que, quando diz que ele é intencional, quando ele tem intencionalidade, ele está falando dessa intencionalidade do direito que não é só meu, que é seu, que é dos outros, não é? Que não deve, inclusive, contribuir para lesar os outros. E, claro, não é realizar a justiça. E aí, claro, quando a gente fala de justiça, também vão aparecer os conceitos genéricos de justiça. A outra definição, que é a definição restritiva, ou se a gente está falando de uma definição mais ampla, mais larga, essa definição é uma definição mais curta, é uma definição que encurta o alvo, digamos assim, da compreensão e o alvo da ação. Então, uma definição inspirada no positivismo jurídico estabelece que o direito é o conjunto de regras adotadas de coatividade e emanadas do poder constituído. Portanto, percebam aí, nesse conceito de direito restritivo, a palavra-chave, né, regra, e depois a relação dessa regra com a imposição ao comportamento, e aí uma outra palavra que versa sobre a coatividade, e de onde, né? De onde vem essa coatividade, né? Ou a coerção vem do poder constituído, no caso, do poder do Estado. Mais uma vez, e eu creio que vocês devem ter estudado na filosofia jurídica a importância que vai ter Hegel, e eu falei para vocês nas aulas de filosofia, quando alguém apresentou um trabalho sobre Hegel, eu falei para vocês que não era importante perceber a compreensão hegeliana de sociedade, o que Hegel pensa do Estado, e, com isso, perceber o que está por trás, a função da ciência do direito. Isso lembra muito, como já falei para vocês, o filósofo Hegel. A universalidade dessas duas definições, ela pode ser, claro, questionada, não é? Há, entretanto, segundo o autor desse texto, entre elas uma diferença acentuada no que diz respeito ao enfoque teórico adotado. Na primeira, que é a definição genérica, predomina uma coisa que vocês já sabem, mas eu vou lembrar para vocês nesta aula hoje, o enfoque zetético. Enquanto a outra, na definição mais curta, nós vamos ter o chamado enfoque dogmático. Então, o que é a zetética? Repetindo para vocês, deriva de zetem, que significa perquirir, questionar. A zetética tem como perspectiva desintegrar e dissolver as opiniões, pondo-as em dúvida, exercendo função especulativa explícita e infinita. Aí, claro que vocês também vão lembrar da aula de filosofia, quando um determinado grupo tratou de apresentar para a gente o pensamento dos céticos, né, do ceticismo. O refletir zetético liga-se às opiniões pela investigação e seu pressuposto principal é a dúvida. O método zetético é analítico, sendo assim, para resolver algum problema ou investigar a razão das coisas, questiona as premissas de argumentação, ou seja, é cético em relação ao quadro que se é apresentado. Por outro lado, naquela concepção restritiva, nós teremos aqui a opção dogmática. Advém de doquem, que significa ensinar, doutrinar. A dogmática revela o ato de opinar e ressalva algumas das opiniões e seu desenvolvimento. O pensamento dogmático é uma forma de enfoque teórico no qual as premissas de sua argumentação são inquestionáveis, como, por exemplo, ocorre com a religião, por ser
a fé, não é algo que não se questiona. A dogmática, em contraposição à zetética, que possui caráter amplo, é mais fechada, presa a conceitos fixos e adapta os problemas às premissas. Quando nós falamos aqui de dogmática, nós precisamos lembrar também lá da filosofia. E vocês lembram daquela grande discussão que aconteceu, né, entre Heráclito, que falava da mudança, que falava da transformação, que falava do movimento, e Parmênides, que falava, né, da permanência, falava da imobilidade das coisas. Então, vocês já estão percebendo que a dogmática ela está mais para o conceito parado, fixo e imóvel. Claro que não é, eu quero também que vocês relembrem esses dois conceitos, e para que vocês relembrem esses dois conceitos, eu peço que vocês, mais uma vez, acessem o vídeo, para que fique mais claro essa diferença entre dogmática e entre, não é, zetética. Por favor, acessem esse vídeo. Então, gente, ficou assim bem claro no vídeo essas duas, digamos assim, esses dois enfoques. O enfoque dogmático, ele não questiona suas premissas, os seus dogmas, né? Predomina o sentido diretivo do discurso, visa, portanto, dirigir o comportamento de uma pessoa, induzindo a adotar uma ação. E geralmente a regra, em tese, ela espera a ação ou o comportamento X, não é, de cada pessoa. Se a pessoa ela não se comporta conforme o que espera a regra, então a lei ela será, neste caso, aplicada. Então, nessa trilha, a dogmática jurídica enfoca mais as premissas técnicas, normas jurídicas, suas sistematizações, classificações, divisões e não conceitos. Já o outro enfoque, que é o enfoque zetético, preocupa-se com um problema especulativo, de perguntar por quê. E eu creio que vocês lembram também, e aí eu estou me remetendo muito às nossas aulas de filosofia, quando nós tivemos aquele texto de Ética e Valores, que o autor abordava a função que teve as ciências sociais, quando elas diluíam a culpa. Eu acho que aí vocês lembram desta explicação. Então, nesse enfoque zetético, predomina o sentido informativo do discurso, visa, portanto, descrever certo estado de coisas. Nesta linha, a zetética jurídica enfatiza os aspectos antropológicos, filosóficos, históricos e sociológicos, insistindo sobre a inserção do direito no universo da cultura, da justiça, da história e dos fatos sociais. Perceberam esse caráter amplo? Perceberam esse caráter aberto? O próprio vídeo, ele tratava, não é, desse caráter, digamos assim, mais aberto. Assim, numa perspectiva dogmática, o direito, claro, ele não pode estar próximo da antropologia. Ou seja, se tem direito dogmático, não tem a relação próxima com a antropologia e com as outras áreas do conhecimento. Enquanto, numa perspectiva zetética, o direito se aproxima da antropologia e de outras áreas do conhecimento, na perspectiva dogmática, o direito fala por si. É só o direito com o direito. Na outra perspectiva, já que é preciso olhar o fato com aquele olhar amplo, por diversas perspectivas, portanto, não é? A perspectiva zetética, ela tem esse caráter mais abrangente.
Agora, vão existir algumas contradições acerca do fenômeno jurídico, e é interessante o autor trazer essas contradições para a nossa discussão hoje, né? Então, compreender o direito é compreender uma parte de nós, né? É saber por que obedecemos, por que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos mudar em nome de ideais, e por que, em nome desses mesmos ideais, conservamos as coisas como estão. Ser livre, em tese, é estar no direito. E, no entanto, veja a contradição, o direito também nos oprime e nos tira a liberdade. Né? O direito é um mistério, o mistério do princípio e do fim da sociabilidade humana. O direito nos introduz no mundo fantástico de piedade e de impiedade, de sublimação e de perversão. O direito serve para expressar e produzir a aceitação da situação existente, mas, por outro lado, apresentando aí a contradição, aparece também como sustentação moral da indignação, não é? E da rebelião. Assim, de um lado, o direito deve nos proteger do poder arbitrário, exercido à margem de toda a regulamentação das oportunidades iguais e, claro, o direito, sobretudo, deveria, não é? Aliás, deve, eu vou colocar deve entre aspas, deveria não, né? Deve amparar os desfavorecidos. Por outro lado, não podemos esquecer que o direito é um instrumento manipulável que frustra as aspirações dos menos privilegiados e permite o uso de técnicas de controle e de dominação. Aqui, esta parte do texto lembra a quarta conferência lá do livro que vocês também leram em filosofia, a Verdade e as Formas Jurídicas, quando aquele bispo lá na Inglaterra, ele dizia que o direito tinha sido feito para, né, punir os pobres, né, a relação direito e pobreza, o direito e os pobres. Então, o estudo do direito exige precisão e rigor científico. Quando a gente fala de precisão e rigor científico, nos aproximamos daquela perspectiva dogmática. Mas também a abertura para o ser humano, para o social, para a sua história, numa forma combinada que a sabedoria ocidental, desde os romanos, vem esculpindo como uma obra sempre por acabar. Daí a perspectiva zetética ser infinita, e ser larga, ser ampla. Veja, na medida em que o direito se abre para o ser humano, a história e o social, o direito se depara com as ciências humanas. Na medida que o direito se abre para a sociedade, na medida em que o direito tem essa perspectiva ampla, ele chama antropologia. Não tem como prescindir da antropologia nessa perspectiva ampla. Daí, né, uma disciplina que já teve aqui no curso, mas que se transformou agora em antropologia, mas a disciplina era antropologia jurídica. Por que antropologia jurídica? Né? Para fazer com que vocês, alunos e alunas, entendam que a perspectiva do direito ela é também ampla. Eu não vou usar o discurso que a perspectiva do direito é apenas ampla. Como nós vimos no vídeo, não é? Há uma necessidade dogmática e existe, não é? Algumas verdades precisam ser verdades, você não pode tergiversar essa verdade e, claro, que o direito precisa estar aberto às outras, né, possibilidades de compreensão, de explicação, mas não só de compreensão e de explicação, né, de resultado.
ou seja, de ação. O estudo do direito. A partir do século XIX, como resultado da positivação do direito, e nós vimos, né, que é nesta época que surge o chamado direito positivo, passa a predominar no estudo jurídico o chamado enfoque dogmático. E a ciência jurídica, ela passa a ser concebida como ciência dogmática. E claro que quando, não é, a ciência do direito tem este enfoque, ou passa a operar unicamente com esse enfoque, aquela perspectiva de proximidade com os outros campos do saber, se esvai, né? Não vão existir. Essa ciência enxerga seu objeto, o direito posto e dado previamente pelo Estado, como um conjunto compacto de normas que lhe compete sistematizar, classificar, interpretar, tendo em vista a decisão de possíveis conflitos. Perceba, nesse slide, ou no conceito que está nesse slide, como, né, a perspectiva ela se estreita. Como ela não é larga, né? Ou seja, de novo, o elemento da norma, da interpretação da norma, da aplicação, neste caso, da norma para resolver os conflitos. Assim, o mundo contemporâneo, ou no mundo contemporâneo, aí, também no nosso mundo, um mundo que é também contemporâneo, o direito aparece fundamentalmente como fenômeno burocratizado, um instrumento do poder, e a ciência jurídica como apenas uma técnica. Daí a ideia da operação, daí o conceito de operadores do direito. Eu sou um operador do direito. Eu faço parte de um sistema burocratizado, burocrático, né, que, para poder agir, eu ajo em função daquela norma fechada, daquilo que está já prescrito e previsto. Prescrito e previsto. É desse jeito que o direito funciona, se apenas utilizar essa perspectiva positivista, ou a perspectiva dogmática. Sob a inspiração desse modelo, formou-se entre os juristas uma tendência bastante forte, que consiste em identificar a ciência jurídica como um tipo de produção técnica destinada apenas a atender necessidades do profissional. E aí, né, fecha-se o círculo. Que profissional? Advogado, promotor, juiz, delegado. Né? Veja que encurta-se, né? O cobertor ele fica curto para abrigar, neste caso, esses, e aí eu vou chamar, como já usei essa palavra, esses operadores. Não é? Pessoas que atendem a esse processo burocrático do direito. Sob o império dessa premissa, muitos desses profissionais ficam alienados em relação ao processo de construção do próprio direito positivo dos sistemas e normas. É o primeiro elemento que deve ser visto. A alienação, no sentido de que, né, como eu estou formado e exercendo apenas para operar, eu vou enxergar apenas aquilo. Eu não vejo o mundo, não é, que no meu entorno, não é, faz circular uma série de outros elementos, uma série de outros fatores. Não percebo o direito como um instrumento de gestão da sociedade, porque eu estou vendo só a regra. Eu não visualizo a função social das normas jurídicas, porque a norma jurídica está para a sociedade. Ela não está apenas para o Estado, como muitas vezes, não é, em ato e ação, acontece apenas desta forma.
Eu não compreendo o direito como um saber que também serve à luta social exigida pelo mundo em que vivemos. Daí, como nós vimos aqui, o conceito de igualdade ou desigualdade, ele jamais vai permear nesta concepção de direito. Porque falar de desigualdade não é problema meu enquanto operador do direito. Falar de desigualdade é problema dos outros. Não é? Se a sociedade está assim, que a sociedade se lixe. Cabe apenas, enquanto operador, cumprir a lei. Esse é o mal que o dogmatismo faz ou exerce naqueles operadores do direito, porque fazem com que, infelizmente, eles enxerguem apenas a lei. Não entendo o direito como instrumento de mudança. Tampouco, não é? Como está dito aí no slide, não vou enxergar o direito como uma prática virtuosa a favor do ser humano. Então, perceba que, se fechar no direito pelo direito, traz, infelizmente, não é, essa possibilidade que eu chamo de nefasta em relação, não é, ao próprio convívio social, à própria ação do direito que deve ser exercida em função da coletividade. Há, entretanto, claro, não é, uma tendência no sentido de redirecionar o estudo do direito, até como forma de evitar o que eu falei anteriormente, a alienação, na qual a dogmática jurídica tende a colocar o profissional do direito. Então, não existe só dogmática. Existe também uma outra concepção de direito que está retornando com toda a força, porque ela foi engolida com o positivismo, ela foi basicamente alijada do olhar, da compreensão, mas agora na pós-modernidade ela tem voltado, neste caso, com força. Essa tendência reconhece que o estudo do direito não se reduz à mera sistematização de normas, visto que se as normas condicionam comportamentos, os comportamentos também vão condicionar as normas. Aí há uma necessidade premente de se abrir o horizonte, de não ficar apenas focado naquele instrumento da norma. Significa dizer que não é possível isolar as normas jurídicas de suas condicionantes situadas nas ciências humanas, sejam elas na antropologia, na sociologia, na economia, na biologia, na filosofia, na ética e na política. Em tese, e aí o currículo de vocês, em tese, contempla um pouco essas ciências, porque eu sei que vocês viram a economia, a antropologia vocês estão vendo agora, a própria sociologia, a filosofia, tratei da ética dentro da filosofia. Por que essas disciplinas elas são importantes? Para que vocês não se isolem no mundo da norma pela norma, mas que vocês percebam que a norma ela tem um fundamento coletivo. Ela tem um elemento que é maior do que ela, que são as diversas faces da sociedade. Ferraz Júnior alerta que as sociedades estão em transformação e a complexidade do mundo está exigindo novas formas de manifestação do fenômeno jurídico. Segundo ele, é possível que no futuro, e aí não tão distante, esse direito instrumentalizado, uniformizado e generalizado sobre a forma estatal de organização, ele venha a implodir, recuperando-se em manifestações espontâneas e localizadas, um direito de muitas faces, peculiar aos grupos e às pessoas que os compõem. Por quê? Porque grupos, organizados ou não, também discutem, elaboram regras, determinam normas e resolvem também conflitos. Não apenas os operadores do direito resolvem conflitos.
não apenas eles conseguem solucionar problemas na realidade. Outras pessoas e outros grupos têm, digamos assim, soluções que vão contribuindo com a harmonia dos grupos sociais. Nesse sentido, vai escapar ao direito, a esse direito burocratizado, a esse direito formal, dogmático, vai escapar dele essas soluções, porque os grupos também estão criando as suas soluções, como nós vamos ver nesse texto. Como parte desse texto, um dos temas é o chamado pluralismo jurídico, que já acontece em muitos países e que tem experiência aqui no Brasil. A antropologia jurídica. Veja, para Norbert Rowland, a antropologia jurídica demonstra sua utilidade quando permite descobrir e entender o direito que se encontra encoberto pelos códigos, que eu dizia para vocês, não é? Uma coisa é só ver o código pelo código. Outra coisa é perceber o que está ao largo, o que está, por exemplo, na entrelinha do código. Como ler a realidade a partir do código. De modo geral, a sociologia jurídica sempre se preocupou com o estudo do direito das sociedades complexas, sociedades metropolitanas, industriais, enquanto a antropologia jurídica ela investigava o direito das sociedades simples ou primitivas. Mas, vamos dizer assim, recentemente, a década de 60, vamos ter ali 60 anos, desde lá, houve, conforme um autor que vocês já conhecem, porque vocês já foram apresentados a esse autor com aquele texto do social e o político na transição pós-moderna, na filosofia, o Boaventura Souza Santos, houve uma subversão dessa divisão do trabalho, de modo que cabe também, a antropologia também, ela foi se interessando pelos conflitos ou pela realidade da sociologia jurídica. Então, cabe à antropologia do direito a se interessar pelos estudos das sociedades complexas e metropolitanas. Portanto, tanto a antropologia como a sociologia focam o seu olhar para os problemas das sociedades complexas. E eu falava disso para vocês no texto anterior, já que quando tratávamos do conceito de antropologia e dos campos de atuação e ação da antropologia, percebíamos que havia ali dois campos, seja um campo das sociedades simples, que é o campo das sociedades rurais, ruralizadas, indígenas, nativas, e o campo das sociedades mais urbanizadas. A antropologia, cada vez mais, ela vai se interessando pelo todo, não só a povos que estão afastados das zonas mais urbanizadas, mas os povos de zonas chamadas complexas. Essa nova orientação da antropologia jurídica tem auxiliado a corrigir o desvirtuamento teórico que consistiu em suprimir dos estudos acadêmicos a produção jurídica não estatal. E eu não sei, claro, eu já disse para vocês que eu não conheço o miúdo do currículo do curso de Direito, mas, pelas informações que eu tenho, não só aqui, nesta faculdade, mas em diversas faculdades e universidades, a preocupação do currículo é com apenas a formação técnica. E aí, nós vamos ter os diversos conteúdos técnicos compartimentados, como são, aí você vai ver direito civil, direito penal, direito constitucional, direito agrário, esses direitos, sem, infelizmente, perceber esses direitos particionados no contexto mais geral da sociedade. Claro que, para isso,
é necessário que o currículo aponte seja em sua especificidade ou em sua transversalidade, conteúdos e elementos que ajudem o formando em direito a perceber a sociedade como um todo. É tanto que, infelizmente, né, a disciplina de antropologia ela vai ser vista em quanto tempo? Não é? Em quanto tempo ela é vista? 30 horas no semestre. Uma vez por semana eu venho aqui falar com vocês. Isso significa, né, que, infelizmente, os currículos, quando são montados, eles são montados sem essa perspectiva do geral. É como se o mercado estivesse necessitando do profissional e essa formação tivesse que ser aligeirada e muito técnica. Né? Nesta trilha, a antropologia jurídica tem colocado em evidência o fenômeno conhecido como pluralismo jurídico, que nós vamos tratar nesta disciplina. Mas vamos ter um tratamento específico em função da própria abertura que o autor do texto dá para que a gente possa, em tese, conhecer quais são outras formas de operação menos burocráticas, ou quais são outras formas de operação não estatais. E essas formas de operação, elas existem. E aí entramos neste, digamos assim, contexto e conceito de pluralismo jurídico. O que é o pluralismo jurídico? Pressupõe a existência de mais de um direito ou ordem normativa no mesmo espaço geográfico. E nós lembramos que, eu até falava para vocês, que normas, elas podem ser construídas não oficialmente. Elas podem não ser, digamos assim, registradas em cartório, as normas, e podem valer para o grupo que elege, define, não é, a norma. Apesar desse processo burocratizado ou de burocracia, de exigência da burocracia da norma, ainda existem grupos na sociedade que, neste caso, definem as suas próprias regras de convivência. E não estou falando aqui dos traficantes, né, que também têm as suas normas e que nós, né, quando tratamos do conceito de ética e de moral, e eu dizia para vocês, naquela época que nós nos encontramos, que não existe ética em normas de bandidos. Até dizer para vocês, não repitam essa ideia de que os traficantes têm código de ética. Ali eles têm regras, mas essas regras não são éticas. Essas regras, à luz, certo, da nossa convivência normal, que deve ser de paz e de harmonia, essas regras não têm moral nenhuma. Tampouco elas são códigos de ética. Quando eu estou falando aqui de regras, que elas não são estatais e que os grupos podem estabelecer essas regras, eu não estou tratando especificamente desses grupos. Eu trato, né, de grupos que podem ser de uma comunidade, que, inclusive, tem regras para resolver os seus problemas de conflitos entre eles. E que não precisa essa regra estar registrada, que essa regra não precisa ser reconhecida, por exemplo, pela autoridade estatal. É isso que vamos, digamos assim, tratar nesse texto e chamar isso de pluralismo jurídico, ou de existência de mais de um espaço de ordem, ou de mais de um espaço de direito. No início do século XX, com o avanço das teses do positivismo jurídico,
o pluralismo jurídico perdeu força, como nós vimos, não é? A zetética, ela praticamente some da opção, não é? Ela não é mais uma opção com o positivismo jurídico. Fica praticamente ali, como diz o slide, esquecido, né? Ou esquecida a zetética. Mas na segunda metade do século XX, vai retornando com todo vigor para se constituir um tema da antropologia do direito ou da antropologia jurídica, constituindo hoje um dos problemas mais amplamente tratados por essa disciplina, ou por esse saber, que é o saber da antropologia e da relação da antropologia, como nós estamos vendo aqui, com a ciência do direito. Conforme o nosso filósofo português, Boaventura Sousa Santos, o pluralismo jurídico tem lugar sempre que as contradições se condensam na criação dos espaços sociais, mais ou menos segregados, no seio dos quais se geram litígios ou disputas processados com base em recursos normativos e institucionais internos. Esses espaços sociais variam segundo o fator dominante na sua constituição, que pode ser tanto um fator social, tanto pode ser um fator econômico, pode ser um fator político, pode ser um fator cultural. E claro que também depende do extrato, ou seja, também depende da classe social. No campo da investigação, quando nós passamos a investigar esse tipo de operação, ou esse tipo de direito não estatizado ou não estatal, nós vamos perceber que ele é amplamente utilizado pelas classes menos favorecidas. E por que ele é utilizado pelas classes menos favorecidas? Nós vimos aqui que, infelizmente, o direito, ele segrega, que o direito, infelizmente, da forma como é operado, tende a privilegiar as classes mais abastadas. É uma classe menos favorecida que tem foro privilegiado? Não. Não é? É a classe menos favorecida que consegue usar todas as instâncias, e reclamar, se de repente parar na segunda? Não. Então, você tem na operação do direito um nível de produção de desigualdade, e aí estou falando do direito oficial, um nível de produção de desigualdade muito forte, muito grande. Portanto, o direito, em tese, quando reproduz essa desigualdade, ele fica na contramão da própria essência do que ele deveria ser, porque o direito deveria estar promovendo o quê? A igualdade. Ele deveria estar a serviço de uma sociedade justa. E aí aplicar-se-ia o direito, o conceito de justiça, a todos. Portanto, esses espaços, eles são mais utilizados, essa é a palavra que eu quero colocar, eles são mais utilizados pelas classes menos favorecidas. As classes mais abastadas, elas não criam seus espaços de decisão, porque, em tese, elas já sabem qual é o resultado do litígio. Porque elas têm e podem pagar, por exemplo, as melhores bancas, os melhores advogados. É diferente um paciente pobre de um paciente rico quando se trata aqui do direito. Então, as classes mais abastadas, elas, em tese, não necessitam desses espaços de resolução de conflitos. Por outro lado, sabendo que existe uma não aplicabilidade justa da norma, sabendo que existe essa desigualdade em relação à própria
operação, sabendo que o acesso também, ele não é fácil, sabendo que os resultados não são tão favoráveis, todos esses motivos fazem com que essa população menos abastada ou a classe não favorecida, ela possa criar esses espaços sociais de resolução de conflito, e que não são, claro, estatais. Tem um exemplo de pluralismo jurídico que Boaventura Souza Santos investiga, mas eu vou deixar esse vídeo, não para a aula de hoje, vou deixar para a próxima aula. É uma pesquisa importante e interessante, né, de Boaventura Souza Santos, quando ele traz para a gente uma realidade de pluralismo jurídico. E aí nós vamos ver, certo, na próxima aula, essa realidade e o que é, na prática, esse pluralismo jurídico. Ok, gente? Fui entendido,